Meu lar é uma igreja. Até o início do quarto século, com a ascensão ao trono romano do imperador Constantino, em 312 a 337 d.C., a igreja cristã reunia-se exclusivamente nas casas de seus membros. A adoração em um templo para a reunião de cristãos foi uma invenção megalomaníaca de Constantino, posterior ao início do quarto século. Vejamos uma abordagem histórica acerca da igreja, a história da igreja cristã. Volume 3, página 542. Diz assim: depois da cristandade ser reconhecida pelo Estado e autorizado a ter propriedades pós-Constantino, ela passou a erigir templos de adoração em todas as partes do Império Romano. Provavelmente havia mais edifícios desse tipo no século IV do que houve em qualquer período da história, exceto talvez no século XIX nos Estados Unidos. Diz que na medida que os bispos do século IV e V cresciam em riquezas, eles canalizavam tais riquezas através de um elaborado programa de construção de templos e de igrejas. Diz também um outro historiador, afirma que até a ascensão de Constantino não encontramos nenhum edifício especialmente construído para a reunião da igreja. Ela se reunia em casas simples ou casas adaptadas, segundo o Ferguson, o historiador. Antes da ascensão de Constantino ao trono, ou seja, antes de assumir o poder do Império Romano, não encontramos nenhum edifício especialmente construído para a reunião da igreja. Ela se reunia em casas simples ou casas adaptadas, como já falei. Porém, após a subida ao trono de Constantino, finalmente grandes catedrais foram erigidas, foram construídas. Foi justamente durante o Império de Constantino que veio a ser edificado as basílicas e os templos. Antes, a igreja se reunia nas casas dos irmãos ou em simples salões. Existem na Bíblia um grande número de versículos que mostram claramente que a igreja se reunia na casa em um de seus membros. E nenhuma só referência a uma reunião da igreja acontecendo num templo, numa sinagoga ou em qualquer outro local especialmente construído para esta finalidade. Veja, por exemplo, os 2 primeiros versículos da carta escrita por Paulo ao seu cooperador Filemon. Está claramente escrito que a igreja se reunia na casa desse irmão. Igualmente em Colossenses, no capítulo 4, no verso 15, Paulo manda uma saudação à irmã Ninfa, em cuja casa hospedava a igreja de Laodiceia. Os exegetas nos contam que a carta que Paulo escreveu aos romanos, ele a escreveu enquanto estava na cidade de Corinto. E por isso, em Romanos 16, 23, ele envia aos irmãos de Roma uma saudação do irmão Gaio, que além de estar hospedado naquela data, também era hospedeiro de toda a igreja de Corinto. Devido a este fato, é que falando aos irmãos em 1 Coríntios 14, 23, ele traz uma direção de como proceder quando a igreja toda estivesse reunida no mesmo lugar, neste caso, a casa do irmão Gaio. Preste bastante atenção em cada palavra dos seguintes textos bíblicos. Vamos ler os textos. Atos 12, 2, procure ler. Atos 21, 8 a 14, Atos 16, 40, Atos 20, 17 a 20 e Tito, primeiro capítulo de Tito, do verso 7 ao verso 11. Porque você acha que em todos esses textos, associados à casa de irmãos, há pessoas congregadas orando e profetizando, conforme uns aos outros é ensinado, logicamente, por se tratar das atividades cotidianas da igreja, que se reunia exatamente nestas casas mencionadas. O casal Áquila e Priscila sempre cooperaram com o ministério de Paulo e também eram missionários que migravam levando o evangelho. A Bíblia menciona por 2 vezes que em cidades diferentes onde eles se encontravam, eles hospedavam a igreja do local em suas casas. Confira isso lendo 1 Coríntios 16, 19 e Romanos 16, 35. Um uso muito especial é o caso de Jerusalém, uma das metrópoles da época. A Bíblia diz que em Jerusalém os cristãos primitivos partiam pão. A principal reunião da igreja. De casa em casa, ou seja, eles partiam pão de casa em casa. Atos 2, 46. Eles também ensinavam. Outra importante reunião da igreja, o ensino. E era de casa em casa. Atos 5, 42.
Quando Saulo começou a perseguir a igreja com o propósito de prender os cristãos, Atos 8, verso 3, ele entrava de casa em casa, porque era aí que os cristãos se reuniam. Os historiadores mencionam no início do estudo, nos contam que Jerusalém, durante o primeiro século, teve centenas de casas onde os cristãos se reuniam. Destes dois primeiros textos também é mencionado que os cristãos iam ao templo judaico. Será que eles iam para a reunião da igreja? Lógico que não. Você acha que os sacerdotes que os ameaçavam, Atos 4, 15, 21, leia isso, Atos 4, 15, 21, e os espancavam, Atos 5, 40, e os levavam para o cárcere, leia também, Atos 4, 1, 3, e Atos 5, 17 ao 18. Por ensinar no nome de Jesus, iam ceder o templo judaico para a reunião da igreja. Será que eles iam ceder, irmãos? É irracional pensar desta forma. Eles se reuniam apenas no pórtico de Salomão. Era no átrio que tinha, no alpendre que tinha ao lado do templo. Atos 5, 12. Era naquele local onde afluía muita gente, que era uma parte frequentada, aliás, era uma parte frequentada por muita gente, onde havia frequentes debates e muito comércio. Mateus 21, você vai ver, Mateus 21, 12, leia lá. Os apóstolos iam lá com propósitos evangelísticos, não iam lá para adorar naquele tempo. Conforme a Bíblia nos mostra, eles iam para propósito evangelístico. Atos capítulo 2, 40 e 41. E Atos 4, 4. Que em Jerusalém os cristãos se reuniam de casa em casa, isto é, nas casas de seus próprios membros. É um fato bíblico historicamente comprovado. Outro caso é muito interessante referir-se a outra metrópole da época, que era Roma. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos cristãos daquela cidade, saudou nominalmente um primeiro grupo, Áquila e Priscila, bem como a igreja que se reunia na casa deles. Leia isso lá em Romanos 16, 3, 5. Veja lá, não deixe de ler. Ele também saúda nominalmente um segundo grupo, Assíncreto, Flegronte, Hermes, Pátrobas, Hermes e os irmãos que se reúnem com eles. Romanos 16, 14. E saúda ainda nominalmente o terceiro grupo, Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles, ou seja, na casa deles. Romanos 16, 15. Vemos que existiam em Roma pelo menos 3 grupos distintos de cristãos que se reuniam de casa em casa, certo? Aí diz assim, por ocasião desta carta, o mais interessante é que quando Paulo chega em Roma, ele não começa a se reunir em nenhum dos locais já existentes. Ele começa um quarto grupo, em uma casa em que ele mesmo alugara. Veja lá em Atos 28, 30 e 31. Atos 28, 30 e 31. Por que será isso? Será que Paulo não poderia ter construído o templo? Sim. Será que Paulo não se dava bem com os outros 3 grupos de cristãos também? Podemos pensar? Amados, devemos entender que as casas são geralmente pequenas e não pode comportar todos os grupos. Quando Paulo chegou em Roma, provavelmente as 3 casas onde os cristãos se reuniam já estavam no limite máximo de pessoas. Assim, ele normalmente começou um quarto local para a reunião dos cristãos em sua própria residência. Ele não foi construir um templozinho lá, fazer uma torre bem enfeitadinho, não. Ele se reuniu simplesmente na casa, porque a realidade era a palavra do que ele estava pregando. A outra explicação necessária refere-se ao texto de Atos 20 e verso 8, onde é mencionado que os irmãos estão reunidos num cenáculo. Veja bem, num cenáculo, não é no templo. Muitos, por desconhecerem o grego, confundem um cenáculo com um templo, ou sinagoga, ou algum tipo de local mais próprio para reuniões, do que uma casa. A palavra grega para cenáculo é huperon, e significa simplesmente uma casa maior, com um grande pavimento. Veja isto que é claramente mostrado no texto de Atos, capítulo 1, verso 3, onde os cristãos estavam reunidos no cenáculo, à espera do Espírito Santo. Cenáculo era uma sala onde os anciões se reuniam. Cenáculo vem também de ancião, de senador, de senhor. Era onde eles estavam. As pessoas tinham uma sala especial para se reunirem, para bater papo e para conferenciarem sobre os problemas familiares. Então, em Atos capítulo 2 e 2, nós podemos ver também, onde o Espírito Santo, ao ser derramado, enche toda a casa onde eles ainda continuavam reunidos, esperando por ele.
O cenáculo é mencionado e é apenas uma casa grande com um pavimento superior comum, e era algo comum nas casas dos mais abastados, dos mais ricos da época. Visando refutar esta lógica bíblica de clareza impressionante, alguns teólogos modernos, com o propósito de defender o sustento do denominacionalismo, têm feito 3 afirmações que passaremos a analisar a seguir. Primeiramente, afirmam que a igreja realmente começou reunindo-se nas casas de seus membros, mas que isso se deu exclusivamente por causa da perseguição imposta sobre eles, que isso durou poucos anos, que as casas e as catacumbas foram apenas locais provisórios de reunião, visando fugir das perseguições. Tanto a Bíblia quanto a história desmentem este argumento, né? Lucas disse em Atos 9:31 que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número, veja bem. Interessante notar que durante todo esse período de paz, a igreja estava reunindo-se nas casas. Não foram construir templos, estavam nas casas de seus membros. Logo, o motivo de reunir-se em casas não foi a perseguição, não foi por motivo de perseguição. A história também nos mostra que os termos cronológicos, ou seja, a perseguição foi esporádica, não foi direto perseguição. Foram 10 perseguições que são conhecidas, historicamente comprovadas. Foi nos primeiros séculos, não foi algo permanente, foi durante perseguições que realmente os cristãos se refugiavam nas catacumbas, mas logo amainava a perseguição, parava a perseguição, então a igreja voltava a se reunir no ambiente determinado pelo Espírito Santo, ou seja, na casa dos irmãos, que essas casas eram ali onde a igreja se reunia. Seu segundo argumento é que tanto Jesus quanto os apóstolos primitivos apoiavam a reunião numa sinagoga, visto que falavam principalmente, ou seja, participavam das reuniões em tais lugares, que dizem eles, que é o modelo do moderno templo, seja católico ou evangélico, né? Na realidade, isso é uma posição deles que querem negar a própria realidade histórica. Vejamos bem. Diz assim, que era algo derivado da sinagoga, ou seja, eles diziam que era algo derivado da sinagoga, o templo. E que, sendo assim, o fato de Jesus e os apóstolos tê-lo frequentado credencia os tempos atuais. Os tempos atuais são credenciados porque Jesus pregou na sinagoga, porque Paulo pregou na sinagoga, mas Paulo ia lá porque tinha que pregar o evangelho para aqueles judeus e convencê-los a crer no Senhor Jesus Cristo, na nova aliança, né? Mas não era que ele estivesse avalizando o templo, certo? Então vamos ver mais. Eles esquecem que os judeus haviam determinado, conforme vemos em João capítulo 9, verso 22, e João 12, 42, que se alguém se tornasse cristão, deveria ser expulso da sinagoga. Olha lá, se tornasse cristão, era logo expulso da sinagoga. A sinagoga é lugar de reunião de judeus e não de cristãos. Jesus e os apóstolos primitivos eram judeus, por isso participavam das reuniões dos judeus. Da mesma forma que, com relação ao templo de Jerusalém, os cristãos primitivos iam às sinagogas com propósito evangelístico. Como vemos em Atos 14:1, Atos 18:4, não existe menção de uma só reunião da igreja acontecendo numa sinagoga. Sinagoga e templo são culturas judaicos pagãos. Não fazem parte da igreja e da igreja primitiva. Por entrarem lá, os cristãos primitivos não estavam avalizando, concordando com aquele local para a reunião da igreja, e sim os utilizando com propósitos específicos. 1 Coríntios 9, 20 e 23. Leia, 1 Coríntios 9, 20 e 23. Um terceiro argumento destes teólogos modernos e defensores dos templos é que o significado da palavra grega, da qual veio o nosso vocábulo igreja, seria os chamados para fora de suas casas. Isto soa forte e impressiona, devido a não termos o conhecimento nem o domínio do grego. Assim engolimos tal afirmação como sendo um forte argumento. Entretanto, o vocábulo grego, eclésia, do qual veio a nossa palavra igreja, é composto de duas palavras, ek mais kalem. A palavra kalem significa simplesmente chamados, e o prefixo ek significa para fora. Então o significado de igreja é os chamados para fora. A palavra grega para casa é aikos, e não está representada no vocábulo eclésia, igreja. Porque
Então traduzir, na realidade, por que então traduzir igreja como os chamados para fora de suas casas? Se queremos aclarar, mostrar com claridade a explicação, com clareza do vocábulo. Não seria mais lógico e bíblico dizer que a igreja é o conjunto dos chamados para fora, fora do sistema mundano e carnal, criado e mantido pelo inimigo, ou seja, pelo adversário. Assim sendo, preferimos ficar com aquilo que a Bíblia diz, pois tememos, na realidade, acrescentar, aumentar algo à palavra de Deus. Apocalipse 22, 18. Veja lá também. Os versículos e argumentos acima são mais que suficientes para provar a qualquer cristão verdadeiro e sincero que não há comprovação bíblica nem histórica, pelo menos até o início do quarto século. Até o quarto século a igreja não se reunia em templo. Para a reunião da igreja em nenhum tipo de lugar, ou que sejam que não fossem suas próprias casas, ou seja, que não fossem suas próprias residências, porque eles se reuniam nas suas casas. Seria tão estranho para os cristãos primitivos se reunirem em um templo, como é estranho para alguns cristãos atuais reunir-se em casas. Para os cristãos primitivos seria algo horrível para eles, abominável até adorar em um templo, quando que para os de hoje é algo horrível, esquisito se reunir nas casas. Reunir-se em várias casas e nelas partir o pão foi a realidade da igreja primitiva. Nunca a dividiu. A mesa, princípio de comunhão, como é, na realidade, a prática da ceia, continua única, apesar de estar presente em vários locais. O que divide não são muitos locais de reunião, e sim algumas atitudes do coração de quem está se reunindo. Veja isso em Marcos 7, 21 e 23 e 1 Coríntios 3, e verso 3 até o 6. E também veja isso lá em Gálatas 2, 6, 10. E também em 1 João 1, verso 1 e 3. Com paciência você vai parando o áudio, pausando o áudio e conferindo essas referências, para que você possa entender. Quando nos recusamos a ter comunhão, um antitipo da mesa, com os irmãos genuinamente salvos, aí sim estamos dividindo o corpo de Cristo. Aquele que Cristo aceitou tem comigo unidade de espírito, porque eu também fui aceito por Cristo. Ainda que não tenhamos chegado à unidade da fé, podemos ter comunhão. Veja isso em Efésios 4, 3, 16. Essa é a postura realmente divisiva. É vista claramente na conduta de um certo cidadão que viveu na época dos apóstolos, chamado presbítero Diótrefes. Terceira epístola de João, verso 9 e verso 11. Né? Que ele desejava ser o primeiro, ter a primazia, ter a proeminência entre os demais presbíteros. Agir de maneira arbitrária e intransigente, se recusando a receber a comunhão outros irmãos, cujo pensamento diferia dele, incluindo entre eles o próprio apóstolo João, tentando impedir os demais irmãos da igreja a recebê-los, e chegando até mesmo a ameaçá-los com a expulsão da igreja. Finalizo esta reflexão com uma última pergunta. Se ao construir sua casa material, o tabernáculo judaico, Deus deu um projeto preciso a Moisés e não permitiu nenhum acréscimo a esse projeto original, Êxodo 25, 9. Será que na construção da sua casa espiritual, que é a igreja, 1 Pedro 5, 2, 1 Pedro 2 e 5, aliás, ratifico, 1 Pedro 2 e 5, Deus permitiria tais acréscimos? Será que Deus permitiria um acréscimo àquilo que ele planejou, que o projeto é dele? Isso aí fica aí a pergunta no ar. A pergunta correta não é porque nos reunimos de casa em casa, já que isso faz parte do projeto original de Deus para a sua igreja. A pergunta correta a ser feita é: onde obtivemos permissão para nos reunirmos de forma contrária ao projeto original? Se negligenciarmos este ponto fundamental da reunião da igreja, a negligência em outros pontos também virá. Será apenas uma questão de tempo. Veja lá em Lucas 16, 10. Então, irmãos, concluindo, eu acredito que esse estudo já deu para os irmãos entenderem, porque aí os irmãos vão ter que estudar mesmo, ter que buscar essas referências que foram citadas, porque se eu fosse ler todas elas, o áudio seria muito extenso, não comportaria esse arquivo. Então, os irmãos procurem conferir essas referências, orem ao Senhor para que o Senhor revele a sua palavra e possam compreender que o Senhor, Ele quer fazer morada em nós. Ele quer que nós sejamos o seu templo. Nós não precisamos de um templo físico, um prédio, porque, aliás, lá em Atos, no capítulo 7, verso, se não me engano, 47 e 48, diz
que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Isso lembrando lá do profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 66, se não estou enganado. Então, voltem nas Escrituras, confiram os versículos, que você irá ter uma compreensão abalizada da verdade. Essa realidade nua e crua de que Cristo em nós, esperança da glória, como Paulo falou aos Colossenses. Então, Cristo hoje ele habita no nosso interior. Nós não precisamos mais de ir para um prédio e dizer que ali é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. E nós nos reunimos debaixo de um alpendre, na casa dos irmãos, em um sítio, debaixo de uma árvore. Se tiver condição de construir um espaço, podemos até construir, não vou ser radical e dizer que não possa ter, pode até ter um local construído para se reunir, contanto que você não tenha aquele local como um local sagrado, não tenha aquele local como um local santo. Santo tem que ser o seu coração, a sua vida, o seu viver, o seu corpo, sua alma e seu espírito. Sejam plenamente santificados, como diz a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos busquem compreensão da palavra de Deus e não deixem ser levados pelo engano dos homens, pelo ensino fraudulento dos homens, mas se voltem para a palavra original. Essa aqui, as Escrituras Sagradas. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.